Bom dia novamente, meus irmãos. Bom dia, os irmãos que nos acompanham online. Nosso tema de hoje, na série A Igreja Importa, é A Igreja é uma Assembleia. Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler dos versos 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, nos alimenta, nos traz vida. Pai, peço que por ela os corações aqui sejam iluminados e trazidos para o Senhor. Cumpre o Teu propósito nessa igreja e na vida de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu mencionei mais cedo, a gente já falou aqui que nós somos do campo protestante, reformado. Falamos que somos renovados, carismáticos, falamos que somos católicos, falamos que somos universais também. E hoje vocês vão aprender que vocês são da Assembleia. O nosso tema é: a igreja é uma Assembleia. E a Assembleia importa, porque não existe igreja sem Assembleia. Eu sei que tem irmãos aqui da Assembleia mesmo, da denominação. Mas é um nome, é um termo muito importante, que a gente não usa tanto. Mas é importante para descrever o caráter da igreja, a natureza e a função da igreja. A igreja é uma reunião. O termo igreja, eclesia, significa isso, reunião. É uma assembleia. O termo hebraico, kahal, que foi traduzido na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, significa reunião, assembleia. Congregação, não no sentido apenas das pessoas que pertencem a uma agremiação, a uma sociedade, mas a assembleia efetiva dessa sociedade é a reunião. Esse é o uso mais básico que nós temos no próprio Novo Testamento. Abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios 14. Aqui é um trecho que nós vamos mencionar apenas porque ele ajuda a iluminar o sentido da palavra. Paulo está falando sobre dons espirituais. E a certa altura ele diz, no versículo 18, capítulo 14, verso 18, que ele dá graças a Deus, porque fala em línguas mais do que todo mundo lá na igreja de Corinto. Eles valorizavam muito o dom de línguas, a glossolalia, que a gente também reconhece e pratica aqui na nossa igreja. Todavia, diz Paulo no verso 19, prefiro falar na igreja 5 palavras que se podem compreender a fim de instruir a outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Então, o nosso ponto aqui não é o dom de línguas em si, é como Paulo se refere à assembleia da igreja. Ele diz, prefiro falar na igreja
5 palavras que se possam compreender. Na igreja, o que é isso? Quando nós pensamos em ir à igreja, tipicamente a gente pensa no local, né? No prédio, no templo, no salão. E realmente a igreja aqui não é um lugar, é uma assembleia. E alguém pode dizer, não, mas a igreja é todo mundo que é salvo, tem o Espírito Santo, todo mundo é parte da igreja. Sim, mas a igreja nunca é o crente individual. Não existe igreja individual. Quando a gente fala a igreja, do que a gente está falando? Da assembleia, da reunião. E Paulo chama a reunião da igreja de igreja. Isso é importante. Você não é parte da igreja se você não participa da reunião da igreja. Porque a igreja se manifesta se reunindo. E Paulo chama a reunião de igreja. E é isso. Esse era o sentido ordinário da palavra, inclusive no uso ali no ambiente greco-romano. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Aqui nós temos um relato sobre a evangelização da cidade de Éfeso, em Atos dos Apóstolos, Atos 19. Paulo pregou em Éfeso e muita gente se converteu. Tanta gente que isso criou um problema na cidade, que era o centro do culto de Diana, era a deusa mais importante da Ásia Menor. Ela ali era o centro de culto, e tanta gente se converteu que o comércio de bugigangas religiosas começou a declinar na cidade. E aí um cara chamado Demétrio, que era o chefe dos artífices, fez um tumulto na cidade, e foi tão grande o tumulto que o povo todo se reuniu no teatro da cidade, muita gente se reuniu. E a coisa começou a ficar perigosa, e a certa altura o escrivão da cidade se levanta e fala assim, gente, vamos parar com isso aqui, essa histeria? Capítulo 19, versículo 37. Esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Se Demétrio, os artífices que estão com ele, têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, tem procônsules, se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido, atenção, em uma assembleia legal. Veja que interessante. Vocês querem resolver esse problema? Então tem que fazer uma reunião oficial, aí, formal, que vocês vão poder registrar no cartório. E não vai ser, entre aspas, não tinha cartório assim. E que não vai ser acusada de sedição pelos romanos. Isso traria um problema seríssimo para a cidade. E ele usa a palavra eclesia. Aqui, o que é eclesia? É uma assembleia ilegal, juntou a cidade toda em tumulto no teatro da cidade, e a certa altura eles começam a gritar, grande é Diana dos Efésios, rolou um movimento de manada ali, e o escrivão começa a demandar aquilo, ele vê que é problema, e ele diz, gente, essa assembleia aqui não, vamos fazer uma assembleia legal, uma igreja legalizada ou legal, essa igreja ou essa reunião aqui não serve. E aí, versículo 41, veja aí na sua Bíblia, e tendo dito isso, desfez a eclesia, desfez a assembleia. Então, esse era o uso comum. A palavra igreja, quando a gente fala igreja, a gente já pensa logo no lugar de reunião, com a cruz, né, com vitrais e tal. Não é isso. A igreja era a assembleia, era a reunião, é o nome da coisa. É por isso que era impensável alguém ser da igreja e não participar da reunião. A assembleia era a reunião. E era o mesmo termo usado para outras reuniões para tratar de questões políticas, por exemplo, da cidade, eram chamadas de eclesia. Então, isso é interessante porque a igreja, quando se reúne, ela é também uma assembleia da polis. A reunião da cidade era a assembleia, era a eclesia. Quando a igreja se reúne, que tipo de reunião é essa? É uma assembleia. É uma assembleia de uma cidade, só que de outra cidade. É uma assembleia da colônia da nova criação, da Nova Jerusalém, dentro de Éfeso, ou dentro de Roma, ou dentro de Corinto. Quando as igrejas se reúnem nos domingos, são assembleias, reuniões de trabalho, de decisões da colônia ou da embaixada do Senhor na cidade de Belo Horizonte. É a assembleia, esse é o sentido. Agora, existe um sentido bíblico também no uso dos apóstolos. E isso se aplica a Hebreus, Paulo e outros trechos do Novo Testamento. Além do uso comum, do uso ordinário, havia um uso teológico. Abra sua Bíblia em Atos 7. E esse era entendido dentro da igreja, era entendido pelos cristãos.
Atos, capítulo 7, versículo 37. Veja o que nós temos aqui. Pregação de Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi escolhido entre aqueles 7 que foram separados pelos apóstolos, consagrados, para cuidar da distribuição diária de recursos para viúvas, por causa de um conflito que tinha havido na igreja. Só que Estevão, além disso, era um baita pregador do evangelho. E ele começa a pregar na sinagoga dos libertos, e ninguém conseguia resistir à sabedoria com que ele falava, então a turma organiza um movimento contra ele, uma denúncia, e ele tem que fazer sua defesa. E a defesa é longa, tem um monte de coisa. Ele é acusado de questionar a lei e o templo. E, de fato, quando a gente lê o texto, ele está questionando, mas não a lei e o templo em si, a interpretação e o uso que eles tinham no judaísmo da época. Por isso eles acabam matando o cara. Mas no meio do seu sermão, eu quero puxar um ponto aqui. Capítulo 7, versículo 37. A certa altura ele está falando sobre Moisés. E aí ele diz assim, esse é o Moisés que disse aos israelitas, Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós, e foi a ele que os vossos pais não quiseram obedecer, e o Estevão vai dizer que vocês também não querem obedecer, eles matam, então ele é o primeiro mártir. Mas, irmãos, qual é o termo aqui, usado no versículo 38? Este é aquele, Moisés, é o que esteve na igreja no deserto, eclesia, essa é a palavra aqui. Para facilitar o entendimento, o pessoal não botou igreja, mas não sei se ajuda tanto. Porque o termo é igreja. Tudo bem, o sentido não é o mesmo que a igreja do Novo Testamento. Tem uma analogia, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas o fato do mesmo termo ser usado é muito importante. Porque na cabeça dos judeus ali que seguiam Jesus, a igreja não era uma coisa absolutamente nova e impensável que nunca existiu. Havia uma continuidade na cabeça deles entre o que era a igreja que começa em Jerusalém, com os apóstolos, com os discípulos, se espalhando ao longo do tempo, na Judéia, na Samaria, e depois até os confins da terra. Ainda não aconteceu isso aqui em Atos 7, mas isso vai acontecer. A igreja não era só esse movimento, a igreja tem uma pré-história. Havia a igreja no deserto. Isso é muito importante para a gente entender algumas coisas de Hebreus. A gente começou com o texto de Hebreus, no capítulo 10, né? Talvez alguém pense assim, lá vem o pastor, começou com o texto, saiu do texto e não vai mais voltar para o texto. Eu vou voltar para o texto no final, mas a gente vai ter que passar lá pelo Antigo Testamento antes de voltar em Hebreus 10. Mas vejam qual é o assunto da carta aos Hebreus. Aparentemente, alguns cristãos judeus estavam duvidando da suficiência de Jesus Cristo e começaram a pensar que era necessário manter a fidelidade ao sistema de adoração e religião judaico. O pessoal começou a pensar isso. E muitos começaram a voltar para trás, renegar a suficiência do sacrifício de Jesus e retomar os sacrifícios no templo em Jerusalém. Então, a carta aos Hebreus é para esclarecer que se você seguiu a Jesus Cristo, você deu as costas para esse passado. Você foi liberto agora como um êxodo. E essas coisas, o templo, os sacrifícios, o sacerdócio do Antigo Testamento, tudo isso foi cumprido em Jesus. Jesus é o templo, Jesus penetrou no santuário celestial, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Jesus é o sacrifício suficiente para tirar pecados de uma vez só, é o argumento da carta aos Hebreus. Consequentemente, não faz sentido querer voltar agora, voltar para aquele velho sistema de adoração. E esse é o debate aqui de Estevão também. Ele vai se lembrar de uma congregação lá do passado, e ele vai dizer que essa congregação recebeu a palavra de Deus no Sinai, e a recepção da palavra de Deus do Sinai, da aliança, foi o que formou Israel, mas o povo rejeitou, o povo apostatou. Quando Hebreus escreve, tem pessoas também que, havendo recebido a graça, atravessado o Mar Vermelho, conhecido a salvação na verdadeira Páscoa que é Jesus, sabendo que Jesus já penetrou o santuário celestial, estão querendo ainda voltar. Então são problemas de congregações.
A congregação de Israel quis voltar para o Egito, está aqui no versículo 39, Atos 7, 39. Eles foram reunidos no Sinai, mas quiseram voltar para o Egito. E agora o autor de Hebreus diz, vocês foram reunidos em Sião, e agora vocês querem voltar para o Sinai. Não é para fazer isso. Então esse é o argumento lá, mas tem um paralelo importante para a gente entender a importância de se congregar. Então existe uma igreja no deserto, e Estevão é claro sobre isso. Monte Sinai. Quando é que aconteceu essa igreja? Abra sua Bíblia em Êxodo 19. Em Êxodo 19, nós temos então o relato sobre a igreja no deserto. Êxodo 19, 1. No fim do 3º mês, depois que os israelitas haviam saído da terra do Egito, naquele mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto do Sinai, onde acamparam, e Israel ficou acampado ali, em frente ao monte. Moisés subiu até Deus, e o Senhor o chamou ao monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Moisés voltou, tendo convocado todos os anciãos do povo, expôs diante dele as palavras que o Senhor lhe havia ordenado, e todo o povo respondeu de comum acordo, faremos tudo o que o Senhor falou. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor disse a Moisés, virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. Então vejam isso, irmãos. Agora o povo vai se preparar para encontrar com o Senhor. E aí o Senhor diz a Moisés, vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o 3º dia, pois no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Então o que nós estamos vendo aqui é o momento do pacto. É isso que vai acontecer agora. Deus tirou o povo do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, a Páscoa aconteceu, eles atravessaram o Mar Vermelho, passaram-se muitos dias. Nós estamos agora nos aproximando da festa que seria ainda estabelecida e seria chamada de Pentecoste, que celebra o momento em que a aliança é dada para Israel, em que a aliança é estabelecida com Israel. Então, nesse momento, todo o povo está reunido ali diante do monte. E Deus ordena através de Moisés, eles têm que se santificar, eles precisam se lavar suas roupas. A gente leu isso lá em Hebreus agora, capítulo 10. Eles precisam se lavar, porque eu vou descer no monte. Veja aí versículo 16 da sua Bíblia. Acompanhe aí, versículo 16 em diante. No 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. E a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. E enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. E aí Moisés vai receber o que do Senhor? Capítulo 20, verso 1. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Os 10 mandamentos são dados. O pacto está sendo estabelecido. Os termos do pacto, como era costume no estabelecimento de alianças no Oriente Próximo, os termos estão sendo apresentados ali. Porque Israel aceitou entrar em aliança. Uma coisa é eles terem saído do Egito. Agora Deus pergunta, vocês querem mesmo andar comigo e ser o meu povo sacerdotal, minha nação santa?
meu sacerdócio real entre as nações, e o povo diz, queremos. Então Deus fala, então eu vou descer. E aí Deus desce no alto do monte e os termos do pacto são entregues. E vejam que experiência, capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciava trovões e relâmpagos, e o som da trombeta, e o monte fumegava. E vendo isso, o povo ficava de longe, tremendo de medo. Atenção para isso. Medo, isso é importante. E disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco que ouviremos, mas não fale Deus conosco, senão morreremos. E Moisés respondeu ao povo, não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, foi até as trevas espessas onde Deus estava. Ninguém teve coragem de entrar, mas Moisés entrou. Irmãos, o que está acontecendo aqui é o estabelecimento do pacto. Isso foi chamado de a igreja no deserto. A reunião, essa foi a grande reunião. Nessa reunião, esse povo que Deus começou a formar desde Abraão e que depois ele tira do Egito, está sendo convidado e aceitou o convite para ser o povo do pacto, com uma missão, a missão de ser uma nação sacerdotal entre outras nações, para cumprir o chamado de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos uma assembleia ali sendo estabelecida com o propósito de que esse povo, a partir do pacto, represente Deus, carregue o nome de Deus. É por isso que esse povo não pode ter outros deuses, não pode ter imagens e não pode tomar o nome de Deus em vão, porque esse é o povo que tem um único Deus, que reconhece um único mediador, e que carrega o nome de Deus. Então não pode profanar o nome de Deus entre as nações. E depois segue o resto dos 10 mandamentos. Irmãos, a assembleia no deserto acontece no Sinai, então, para que o pacto seja estabelecido. Mas como é possível isso? Deus habitar no meio de um povo pecador. É por isso que eles estavam apavorados. O texto mostra claramente aqui que o monte tremia, Moisés tremia, todo mundo tremia. Na visão de Deus como um fogo consumidor, ouvindo os mandamentos de Deus que pareciam santíssimos, insuportáveis para o caráter deles. Inclusive, se você continua lendo o Êxodo, depois eles não dão conta, caem em pecado, idolatria, uma confusão. Mas Deus vai revelar um meio para que a sua presença, que é um fogo consumidor, possa estar no meio do povo. Como é possível que o fogo divino habite no meio da palha humana? Como é possível isso? Esse é o problema de Êxodo. É que quando a presença de Deus se manifesta, ele é santíssimo, é um fogo. Não dá para carregar isso. É por isso que estava todo mundo apavorado. Mas Moisés sabia que de um jeito ou de outro Deus ia fazer um milagre, porque ele viu a sarça arder sem ser consumida. E esse é o sentido do Êxodo. Como é possível que Deus, um Deus santo, que é fogo consumidor, habite no meio de um povo pecador? Quando você lê o relato do Êxodo depois do pacto, você descobre como. Deus estabelece um sistema de mediação. Havia um sumo sacerdote, Arão com o sacerdócio, havia um tabernáculo no qual a presença de Deus ia descer, e haviam sacrifícios para expiar o povo dos seus pecados e consagrar não só o tabernáculo, mas a própria nação de Israel ao Senhor. Então Deus proveu um meio, e o meio era o sistema de adoração, era um sistema de mediação, era o sacerdócio. Quando você lê Êxodo, você vê que realmente é uma pedagogia para os homens entenderem que para eles estarem diante de Deus, o problema do seu pecado, da sua imundície moral e espiritual tem que ser tratado. Se você se apresentar diante de Deus imundo, você vai queimar igual palha no fogo. Deus é um fogo consumidor. Um milagre tem que acontecer. Mas tudo isso a gente sabe que são alegorias, tipos de um antítipo que vai aparecer. E qual é a revelação do Novo Testamento? É que Jesus é o templo, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. É por causa de Jesus, que é o mediador. O Velho Testamento tem um sistema de mediação, mas esse sistema representa o mediador. E por causa do mediador, o fogo consumidor de Deus pode estar nessa igreja sem que ela seja destruída. E a gente sentiu isso hoje. Falei com o Dani ali, a presença hoje foi muito forte, né, Dani? Como é possível isso? Era para queimar todo mundo aqui. Como é possível que Deus ande com gente como você? Ou como eu? Como é possível? É por causa desse milagre.
É por causa do tabernáculo, do sacerdócio, do sacrifício, e tudo isso é Jesus. Mas, irmãos, essa memória do grande dia da Assembleia ficou na igreja, né? Nós estamos em Êxodo 19, pula aí para Deuteronômio 4, perdão. Deuteronômio, capítulo 4, aqui nós temos um momento em que está sendo lembrada essa Assembleia. Vejam como ela é referida aqui no Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. No dia em que estivestes diante do Senhor, vosso Deus, no Horebe, o Senhor me disse, vejam aqui, reúne esse povo diante de mim. Reunião, é a assembleia, é a congregação, é a eclesia no deserto que o Estevão falou. Reúne esse povo diante de mim. Para quê? Olha aí na sua Bíblia, verso 10. Eu os farei ouvir as minhas palavras e eles as aprenderão, para que me temam todos os dias que viverem na terra e as ensinem aos seus filhos. É por isso que a gente reúne. Todo domingo vocês têm que ouvir um sermão. É por isso. Verso 11. Então vos aproximastes e ficastes perto do monte, e o monte ardia em fogo até no meio do céu, e havia trevas, nuvens e escuridão, e o Senhor vos falou do meio do fogo. Ouvistes o som das palavras, mas não vistes forma nenhuma, só a voz. Mas saiu uma voz do meio do fogo. E o que essa voz que se manifestou no meio da presença de Deus anunciou? Versículo 13. Ele vos anunciou a sua aliança. Isto é, os 10 mandamentos, ordenando obediência, escreveu em tábuas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor me ordenou que vos ensinasse estatutos e preceitos para que cumprisseis na terra a qual dirigis para dela tomar posse. Para que isso? Porque esse povo tem que aprender esses mandamentos, aceitar essa aliança e viver nesses termos, nessa terra. Capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Guardem esses mandamentos, obedeçam, assim sua sabedoria e seu entendimento serão vistos pelos povos. Atenção, que ouvirão esses estatutos e dirão, essa nação é realmente um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem Deus tão próximos quanto o Senhor está de nós, todas as vezes que o invocamos? Então a igreja se reúne no deserto, e a presença de Deus desce no meio dela, e a voz sai do fogo, e ensina o pacto, e o povo obedece o pacto, aí eles podem ser uma nação de sacerdotes no meio dos povos. E a vocação, a missão de Deus na igreja é cumprida. Então, os irmãos estão entendendo por que é errado dizer que Jesus, ou discutir se Jesus fundou uma igreja ou não. Tem gente que faz essa discussão, isso é comum, até em ambientes teológicos, historiográficos. Jesus queria fundar uma igreja ou não? Ele queria só criar um movimento de sabedoria, ensinar as pessoas sobre como ter uma vida de amor, de serviço, e aí o povo depois inventou a igreja? Não, isso é bobagem. Jesus não fundou uma igreja porque já existia uma. É a congregação de Deus. É uma falsa pergunta, pergunta se Jesus queria ou não fundar uma igreja. Jesus está renovando um projeto que já estava apresentado, que é o projeto de uma congregação de sacerdotes no meio das nações. E a primeira reunião da eclesia aconteceu no deserto, no pé do Monte Sinai, aonde a presença de Deus desceu. E isso foi lembrado depois. Veja aí Deuteronômio, capítulo 10, pulem algumas páginas, 9, perdão. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, Moisés falando, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte do meio do fogo, no dia da Assembleia. Vejam que eles lembravam disso. Virou uma data. O dia da Assembleia. Capítulo 10, verso 4. Então o Senhor escreveu nas tábuas o que estava nas primeiras, os 10 mandamentos, que vos falaram no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. No dia da Assembleia. Gente, o que significa isso? Esse dia foi um dia importante. Esse dia foi um dia especial. E esse dia ficou mesmo na tradição judaica como o dia da entrega da lei.
Uma festa foi estabelecida e aos poucos ela foi sendo vinculada com essa data. Pentecostes é a celebração da aliança. É o dia que os 10 mandamentos foram dados no Sinai. O dia que a presença de Deus desceu no Sinai e o povo estava todo reunido ali. E a lei foi dada e o pacto foi estabelecido. Esse foi o dia da Assembleia. A igreja nasce com um pacto do povo com Deus e do povo entre si. E esse pacto forma a congregação no deserto. Agora nós temos de fato uma nação. E os membros dessa nação são concidadãos dentro dessa nação. O objetivo é serem reino de sacerdotes. E depois, irmãos, a ideia de se reunir para relembrar ou renovar a aliança continua. Em Números capítulo 10, nós lemos que Deus mandou fazer 2 trombetas de prata. E os sacerdotes tocavam essas trombetas de prata para reunir o povo de Deus para várias coisas. E então havia a prática de repetir a grande assembleia, de juntar todo mundo. Davi procurou juntar todo mundo na adoração em Jerusalém. E é por isso que ele queria construir um templo. Quando Salomão edifica e vai consagrar o templo, lá em 1 Reis capítulo 8, ele convoca também todo Israel para aquele momento de adoração a Deus, em que a presença de Deus desce, de fato, no templo consagrado, e o compromisso do povo de Deus com seu Deus é renovado. Josué faz a mesma coisa, ele faz no capítulo 24 de Josué, nós encontramos a renovação da aliança, depois que o povo já está na terra prometida. Então ele convoca o povo e apresenta de novo a lei com novas orientações do Senhor, e a aliança é renovada, está lá no capítulo 24, verso 25, a aliança é renovada. Então o povo se reunir para relembrar e renovar o pacto é uma coisa que continua acontecendo. Mas há também a expectativa de um novo pacto no Antigo Testamento. Todos sabemos disso, está lá em Jeremias, Ezequiel. E esse novo pacto também traria uma nova assembleia. O Antigo Testamento não apenas promete uma nova aliança, promete uma nova assembleia. Abre Isaías capítulo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, vamos ler os versos 1 a 3. Vejam só essa profecia sobre o futuro de Israel. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. O que está sendo anunciado aqui? Que vai haver um outro monte, um outro lugar onde a presença de Deus estará. A presença de Deus estava no topo do Sinai, mas Deus escolhe depois Jerusalém e usa Davi, usa Salomão para comunicar a verdade messiânica de que da cidade de Deus, Jerusalém, a instrução vai chegar nas nações. Mas não era exatamente aquela cidade física, e isso começa a se manifestar na mensagem dos profetas, que vai acontecer esse dia em que o templo estará no Monte Sião, e todas as nações irão para esse lugar. É uma outra congregação. É diferente da congregação do Sinai. A presença de Deus também estará lá. Ela vai descer, o fogo de Deus vai descer. Vai sair uma voz do fogo. A palavra de Deus vai sair de Sião. Mas quem vai se reunir dessa vez não são só os judeus, só os israelitas. São todas as nações. Todas as nações estarão lá. Que assembleia será essa? É outra assembleia. Abre em Isaías mesmo, capítulo 56, verso 6. Isaías capítulo 56, versos 6 a 8. Falando agora não apenas para Israel, mas para os gentios.
Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se seus servos, porque o povo de Deus é o povo do nome. Todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo e abraçarem a minha aliança, ou seja, eles estão virando israelitas, dentro do entendimento de Isaías, é isso que ia acontecer. O sentido espiritual disso é só no Novo Testamento. Mas verso 7, veja aí. Eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, essa é a outra assembleia. Teve a assembleia no deserto, mas vai surgir uma outra assembleia. E essa assembleia vai incluir gentios, convertidos ao Senhor, que vão adorar em Sião. Versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ajuntarei ainda outros, além dos que já foram ajuntados. Então, a profecia anuncia não apenas a vinda do Messias, mas um grande ajuntamento. Essa é a profecia do Antigo Testamento. Não apenas a vinda do Messias, mas um grande ajuntamento. Você vai encontrar isso em todos os profetas. Se você ler, por exemplo, Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 34, a gente já passou por ele nessa série, nós vamos ler agora. Ele fala sobre os pastores de Israel, uma condenação, uma palavra de juízo de Deus através de Ezequiel contra os pastores de Israel, que não pastorearam Israel, não cuidaram do povo, deixaram o povo cair na idolatria, praticar injustiça uns contra os outros, os ricos oprimirem os mais pobres, nações ao redor invadirem a terra de Israel, os pastores não estavam cuidando, e os pastores ali são os líderes políticos e religiosos, é toda a liderança de Judá. Então Deus dá essa palavra, eu mesmo vou pastorear as minhas ovelhas, eu vou reunir as minhas ovelhas que estão espalhadas, e o meu servo Davi vai fazer isso. Davi vai se manifestar e vai juntar novamente as ovelhas dispersas da casa de Israel. A gente sabe que é a esse trecho de Ezequiel, capítulo 34, que Jesus se refere em João 10, quando ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas aí mais para frente no trecho ele diz assim, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. O que é esse aprisco? Israel, os 12, né? Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Porque eles representam as 12 tribos de Israel. É um ato simbólico de Jesus representando o trabalho de reunir novamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Jesus diz, eu tenho outras ovelhas, é necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz. Não foi a voz que reuniu a primeira assembleia? Não era por isso? Para ouvir a voz de Deus? Então elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor, um só rebanho e um só pastor. Então, realmente, irmãos, essa profecia do Antigo Testamento começa a acontecer com Jesus reunindo os 12 apóstolos e iniciando a sua missão na Judéia e pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus. O que as pessoas entenderam? Será que agora vai acontecer a outra assembleia, essa reunião em Sião, e a adoração vai ser restaurada em Sião, e de Sião vai sair a lei, e todas as nações vão acorrer a Jerusalém para aprender a palavra do Senhor? É isso que as pessoas entendiam. Claro, eles entendiam que isso ia ser também uma conquista militar, que o Império Romano ia ser esmagado, que os gentios iam ser humilhados, e o povo de Deus ia ser exaltado. E aí tinha as firulas, invenções, e as ideias que os judeus inventaram na época. Mas Jesus sabia muito bem o que ele queria. Em Mateus 16,15, a gente lê aquele momento crucial em que Jesus pergunta, o que o povo está dizendo que eu sou? Aí cada um dá uma resposta e Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E ele responde, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Digo-te ainda, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclesia, a minha congregação. É disso que Jesus está falando, de reunir a
congregação. É claro que os apóstolos não entendiam ainda que essa eclesia que Jesus reuniria, a assembleia, não incluía só judeus, incluía todo mundo. Isso foi muito difícil para eles engolirem. A gente lê o livro de Atos e percebe que foi uma luta, né? A digestão foi lenta. Não foi fácil. Mas Jesus sabe o que ele está dizendo. Ele não está dizendo aqui que ele vai inventar um negócio que nunca houve. Jesus é o pastor de Israel, o filho de Davi, que vai reunir as ovelhas do Senhor, desse aprisco e de outros apriscos, e vai colocar todo mundo junto. Então, essa é a obra de Jesus, reunir a assembleia. É por isso que não faz sentido você dizer que crê. Eu creio em Jesus, mas esse negócio de ficar andando com os cristãos, assim, igreja, eu não dou conta. Não funciona. Não funciona. O Messias veio para reunir a congregação do Senhor, para que ela seja um povo sacerdotal entre as nações, intencional, reunido, articulado para isso, para ser o portador da presença de Deus, aonde ele for. Então não faz sentido você separar, eu creio em Jesus, e o problema é, como é que é o fã-clube, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Jesus realiza a última ceia com os discípulos, ensina o sentido do sacramento, lava os pés dos discípulos, ensina o sentido do serviço. E ali ele antecipa nessa ceia e vincula nessa ceia a sua morte com a Páscoa judaica. Esse vínculo é muito importante. Os hebreus comeram o cordeiro e celebraram a Páscoa antes de atravessarem o Mar Vermelho. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam no Monte Sinai. E quando eles chegam no Monte Sinai, 50 dias depois da saída do Egito, a presença de Deus desce como fogo no Santo dos Santos, que era o topo do Sinai. E você ouve trovões e vozes, e a voz divina sai do fogo, e a palavra de Deus é dada. A palavra de Deus é estabelecida para o Israel, e o pacto é apresentado. Agora vocês estão num pacto, e o objetivo desse pacto é qual? Vocês serem o meu povo especial. Um reino de sacerdotes e uma nação santa entre as nações. Não é isso? Então agora Jesus celebra a última Páscoa, e aí acontece a sua morte na cruz. E ele morre na cruz, e quando ele morre na cruz e ressuscita, ele está atravessando o Mar Vermelho. Por isso aqueles que são batizados, diz Romanos capítulo 6, eles morreram com Cristo, né, no batismo, e ressuscitam. E é o que vem depois do Mar Vermelho? O Sinai. No Sinai o fogo de Deus desce e a voz de Deus é ouvida. Só que agora não é mais o Sinai, a gente leu lá em Isaías. Agora é Sião. E o que acontece aqui em Atos 2? Leia na sua Bíblia. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um som como um vento impetuoso, lembra lá do Sinai? E encheu a casa onde estavam sentados, e apareceram línguas de fogo distribuídas entre eles. E sobre cada um pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso aqui é literalmente a voz saindo do fogo. E estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações debaixo do céu. E quando ouviram o som, a multidão se aglomerou e eles ficaram confusos, não entenderam exatamente o que estava acontecendo, mas eles sabiam que eram sobre as grandezas de Deus que aquelas vozes falavam. Como é possível esse milagre? Ficaram pasmos, alguns não acreditaram. Então Pedro se levanta e prega o Evangelho. E agora o Evangelho é pregado pela primeira vez, depois da obra de Cristo consumada e o Espírito Santo derramado, ela é anunciada pela primeira vez para os judeus. Ele abre então a missão judaica. Pedro abre a missão judaica. E o que ele prega? Ele prega que agora
nós temos um Senhor no céu. Jesus foi feito Senhor e Cristo. Essa é a nova lei. E o que você deve fazer diante da nova lei, da nova aliança que está sendo apresentada? Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e os apóstolos: o que nós vamos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês lembram que o povo tinha que se santificar e se lavar para receber ali a presença de Deus? Então agora Pedro diz: vocês têm que se batizar e vocês têm que ser perdoados, para que vocês se tornem então o templo de Deus, o lugar da habitação do Espírito, para que o seu sacerdócio possa existir entre as nações. E aí o que acontece como resultado disso, irmãos? Versículo 41, veja na sua Bíblia. Desse modo, os que acolheram sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, o que é isso? A igreja, agora sim. Agora a igreja do Novo Testamento está emergindo. Ela nasce do derramamento do Espírito Santo. Mas esse derramamento do Espírito Santo é a verdadeira, a nova aliança. Ele corresponde à manifestação de Deus no Sinai. Então, agora a nova Assembleia de Deus é estabelecida com o mesmo propósito. O fogo de Deus desceu ali. Só que o fogo de Deus desceu no coração daqueles irmãos. E a voz que proclamava a glória de Deus e a nova aliança que Jesus estabeleceu, era a voz dos crentes. O fogo de Deus desce na igreja para que a sua voz seja a voz do Senhor. Então, a presença de Deus está ali, a congregação é estabelecida, então nós temos agora a nova Assembleia. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 18. O autor da carta, falando aos judeus que estavam em perigo de apostatar e voltar para o Egito e abandonar o caminho de Jesus, o que o autor de Hebreus diz, capítulo 12, versículo 18. Não chegastes ao monte palpável, ao monte físico, e as chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar no monte, será apedrejado. Ele cita o trecho. A visão era tão terrível que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Lembra do medo? Verso 22. Não, agora é uma outra assembleia. Tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em assembleia festiva, à eclesia, à igreja dos primogênitos registrados nos céus. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. E o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, no Sinai o fogo de Deus desceu, a voz saiu do fogo, mas todos apavorados, porque Deus é um fogo consumidor, e Deus estabelece uma aliança. Mas agora, uma nova assembleia reunida ao redor de Sião. E nessa assembleia, o Espírito desce, o fogo de Deus desce. Mas ele desce como está lá em Atos 2,4, enchendo os corações de alegria e de louvor. E quando ele desce, uma nova aliança está sendo confirmada. Jesus estabeleceu os termos na Páscoa, mas a confirmação dessa aliança acontece quando o Espírito Santo desce no seu coração. Nesse momento, as coisas começam a funcionar. O cristianismo liga na tomada. É quando o Espírito Santo entra em nós. Então, irmãos, isso é a igreja, é essa assembleia ao redor de Sião, mas é uma assembleia. É com essa compreensão que nós devemos ler Mateus 18. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18.
Aqui Jesus está falando sobre disciplina na igreja e sobre como buscar a reconciliação entre os irmãos. Mas no meio do seu argumento ele coloca algo importantíssimo, não só sobre a autoridade da igreja, mas sobre a sua natureza. Mateus 18, 18. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18, 18. Verso 19. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois, onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, a assembleia é reunida em torno da presença de Deus, para ouvir a voz de Deus, para se comprometer com a aliança que Deus propôs, para que esse povo seja um sacerdócio real e uma nação santa entre outros povos. Isso é o propósito de Deus com a igreja. Então a gente precisa entender que realmente quando a igreja se reúne, Jesus está presente. Irmãos, não é que a gente se reúne e nós usamos meios para trazer a presença de Jesus. Esse não é o jeito certo de entender a igreja. Quem é que congregou Israel no Sinai? Foi Deus. Foi Deus que usou Moisés para congregar Israel lá. É Deus que usou Jesus para reunir aqueles discípulos. Jesus é o pastor de Israel que reúne os discípulos. Quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, eles não estão reunidos ali porque eles decidiram. É porque o pastor de Israel os reuniu. A igreja é resultado de uma convocação divina. Deus é quem toca essas trombetas de prata e reúne o povo. Quando tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus e Jesus está ali, não é que eles se reuniram e ali Jesus desceu. Eles se reuniram porque Jesus estava ali. É a presença de Jesus que reúne o seu povo. Isso é um ensino muito claro do Antigo Testamento até o Novo. A assembleia da igreja é um ato de Deus. É claro que a gente coopera com Deus. Nós temos que mexer nossas pernas, nós temos que pensar, tomar decisões. A gente faz projetos, a gente faz até carta de princípios. A gente paga contas, a gente coloca informação sobre os programas da igreja na internet. Você começa a pensar assim, puxa, eu preciso de uma igreja. E aí você vai na igreja. Tem um monte de gente lá também que precisa da igreja. O que está acontecendo? E aí você pensa assim, não, isso é uma coisa que nós estamos fazendo. Não. Nós nos reunimos em assembleia solene porque o Senhor nos reuniu. A igreja é um ato de Deus. A assembleia solene é um ato de Deus. É um ato de Deus através de milhares de decisões ordinárias, triviais, que os crentes tomam. Mas ainda é um ato de Deus. É uma obra que Deus está realizando. A presença de Cristo é que nos buscou. Está lá em João 10. Jesus foi claro, eu sou o bom pastor, eu reúno as ovelhas, eu saio buscando as ovelhas. E aí um belo dia a gente está numa reunião, numa assembleia solene, e a gente pensa, e pode acontecer isso, que é só uma coisa que a gente convencionou. Não é. A igreja reunida é um ato de Deus, o Senhor nos convocou. Cristo é que levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e usa muitos meios para tocar essas trombetas de prata, para reunir o povo. E quando a igreja se reúne, o fogo de Deus está presente. Ah, mas eu não fui queimado, graças a Deus. É a misericórdia de Deus que não deixou você esturricar. Mas o fogo de Deus está presente. E sai uma voz do fogo. Deus fala na igreja. Fala através de várias pessoas, não só do pregador. E realmente a gente reúne para ouvir Deus em primeiro lugar. Nós vimos em todos os textos. O povo é reunido para que a voz de Deus seja ouvida e a sua palavra seja recebida. Por que vocês acham que no culto, na Igreja de Esperança, todo culto começa com a leitura bíblica, antes mesmo de oração? É porque é a palavra de Deus que reúne a Assembleia de Deus. Não é a boa vontade nem o nosso desejo de adorar, não.
É a palavra de Deus. É um gesto litúrgico que a gente toma aqui para transmitir uma mensagem. Até o seu devocional tem que começar com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que forma a igreja e que reúne a igreja. A palavra de Deus é o que sai do fogo. Muita gente vai para a igreja atrás do fogo e não entende que do fogo sai uma voz. E você precisa ouvir Deus falando. E quando você ouve, não apenas o pregador ou o irmão ali que está cantando do seu lado, mas quando você ouve Deus falando, tudo muda na sua vida. Porque aí você entende que Deus te chamou para ser um representante dele no mundo, para ser o povo sacerdotal. Então, irmãos, esse é o objetivo da aliança. É formar esse povo para o mundo. E é por isso que Jesus diz, 2 ou 3 reunidos como? Em meu nome. Irmãos, a gente pode se reunir para tomar sorvete. 2 irmãos reunidos para tomar sorvete. É a igreja? Não. No sentido orgânico, a gente diz que sim. No sentido orgânico. Onde tiver um crente, a igreja atinge aquele lugar. Mas é um erro muito grande pensar que porque você tem o Espírito Santo em você, que você é uma igreja individual. Não existe isso. Jesus podia ter falado 1, 2 ou 3. Jesus sabia o que estava dizendo. Ele disse 2 ou 3. Por que ele disse isso? Porque 1 não é. Deus está presente com você porque o Espírito Santo está em você? Sim. Mas ele está presente na assembleia de outro jeito. Tem uma coisa que Deus quer fazer na assembleia, e Ele reúne a assembleia para isso. É espalhar suas línguas de fogo. Isso é na assembleia. Eles estavam reunidos, está lá em Atos 2. Eles estavam reunidos. É na assembleia que Deus não apenas desce, como aconteceu no Sinai, no topo do monte, num lugar especial. Ele desce no coração dos santos. E é na assembleia que ele transforma os santos em veículos da sua voz para o mundo. Então, a igreja tem que estar reunida em nome de Jesus. Vejam, tem gente que vem à igreja, não está errado isso. Mas você ir à igreja é como aquelas pessoas que ouviram os crentes lá no Pentecoste falando das grandezas de Deus. Você está assistindo. Para você experimentar isso, vocês têm que estar reunidos em nome do Senhor. O que significa isso? Que você não veio à igreja, você se reuniu com os outros para ser a igreja. É diferente de você ir à igreja. Quando você se reúne com outros irmãos para ser a igreja, ou seja, para representar Jesus no mundo, não estou falando aqui de orar em nome de Jesus, não é disso que Jesus está falando aqui, nesse trecho que a gente leu. Que se orar em nome de Jesus, então eu estou no meio deles. Não é isso. É se a reunião acontecer em nome de Jesus. O que é isso? É uma reunião, é uma assembleia que se reúne para representar Jesus. É uma assembleia reunida para isso. Reunida em nome de Jesus para tratar dos interesses de Jesus e do seu Pai no mundo. É uma assembleia que se reúne para ser o povo sacerdotal de Deus entre as nações. É uma assembleia que se constitui em uma missão entre os homens. Para você experimentar o fogo de Deus na sua vida, não adianta só ir na igreja. Você tem que se reunir com os irmãos em nome do Senhor, para tratar das coisas do Senhor e fazer planos para representar o Senhor no mundo. E aí, quando a igreja começa a se reunir desse jeito, aí a presença de Deus vai se manifestar de outra forma. Nós fomos chamados para ser igreja e não apenas para ir à igreja. Mas, irmãos, é claro que se você não for à igreja, também não dá para ser igreja. E agora, finalmente, nós vamos para o texto que a gente abriu. Eu prometi que eu ia voltar nele. Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vejam aí. A gente não precisa mais se apavorar diante da presença de Deus, nem querer esconder no mato, em algum arbusto, como Adão, que não aguentava ouvir a voz de Deus, escondeu porque estava com vergonha. Versículo 19.
Portanto, irmãos, tenham coragem. Tenham coragem, irmãos. Não vem para a igreja só assistir, não. Tenham coragem de entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus. Pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Ninguém podia subir no topo do Sinai, ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Mas a nova Assembleia reunida em Sião pode. A gente pode. Mas a gente tem que se santificar, como Deus mandou o povo se santificar e se lavar antes dele descer no topo do monte. Versículo 22. Aproximemo-nos com o coração sincero, plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, e não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais que vedes que o dia se aproxima. Irmãos, não pode matar culto à toa. Esse sermão inteiro foi para explicar isso. Não pode. Ah, mas eu sou igreja, eu estou lá em casa. Não é, não é, não é. Em casa você não é ninguém. Você tem que estar reunido com a igreja. É reunião. Ah, mas precisa reunir? Sim, eclesia significa reunião. Reunião. É a reunião. É a assembleia. Quando o povo se reuniu no pé do Sinai, o fogo de Deus desceu. Quando o povo estava reunido no cenáculo orando, o Espírito Santo desceu. E a missão cristã começou. Você tem que ir para a igreja. E você sabe muito bem que quando você começa a matar culto, você fica picareta e fica querendo desviar. Então por que fica fazendo essa pergunta? Se tem que ir. Você quer morrer? Sem igreja vai morrer. Não tem jeito, porque a gente desanima, e o texto fala que, veja bem, se a gente não chuchar uns aos outros, não der nudges, olha aí, versículo 24, pensemos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. O autor ainda fala assim, inventem meios, se virem, inventem coisas, para as pessoas não desistirem de ser crentes até o final. Para elas servirem uns aos outros, para elas amarem uns aos outros, para perdoar, para ter paciência, para insistir. E não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Porque tem alguns irmãos que vão na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Não funciona. Não funciona. Você pode ver, olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Metade da picafumice espiritual na sua vida é porque você não tem compromisso com sua igreja local e não frequenta regularmente. Aí você não cumpre os ritmos. É um ritmo. Toda semana tem a sístole e a diástole. Toda semana você precisa ir para a igreja. E aí no domingo nós celebramos a Páscoa, porque a gente toma ceia. E no domingo nós celebramos o Pentecoste, porque nós sentimos a presença de Deus e somos encorajados a falar de Jesus para o mundo. E se você parar de ir para a igreja, você não vai mais fazer isso. Você não vai orar e muito menos pregar o evangelho, muito menos. E aí você fica aí com a vida arruinada espiritualmente, perguntando, o que está acontecendo comigo? Eu não estou dizendo que só ir para a igreja vai resolver o problema. Eu deixei claro, a presença de Jesus está quando nós nos reunimos em seu nome. E experimentamos a sua presença. Mas se a gente deixar de se reunir, a igreja não vai acontecer. Então, irmãos, esse é o meu desafio para os irmãos hoje. A igreja é uma assembleia. Não venha para a igreja para assistir culto. Venha para ser a igreja. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, fala com o Senhor sobre isso. Pede para Deus renovar seu coração. Se você se sente fraco, caído, pede para Deus fazer uma obra na sua vida sobre isso daqui em diante.